Eu tenho que compartilhar aqui a tela. Compartilhar a tela inteira. Vocês estão enxergando aí a apresentação? Beleza. Eu vou começar então. Bom, essa aula é uma das aulas mais importantes. Eu tenho certeza que vocês vão voltar nela várias vezes na hora de fazer o trabalho, né? Na última vez que eu dei essa matéria, eu deixei essa aula lá pro final, né? Seguindo a ordem do livro e eu achei que a ordem não ficou legal, porque a gente vê vários conceitos e no final vê como é que de fato faz a seleção. Então eu acho que, pelo menos na minha cabeça, faz mais sentido a gente ver como é que faz a seleção e depois aprender os conceitos já sabendo como é que faz, né? Tem mais lógica na minha cabeça, né? Então o nome da aula é esse, é procedimento de seleção de materiais, né? Qual é o procedimento que a gente vai usar, vai se embasar para selecionar um material em relação ao outro, né? Esse é o capítulo 7 do livro do Maurício Ferrante. E, bom, vou começar. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar, podem parar a qualquer momento. Bom, a seleção de materiais é um processo que acontece em diversos contextos, requer várias habilidades e metodologias específicas. Nessa aula a gente vai aprender sobre uma metodologia que cabe ser usada para a seleção. Quando o processo de seleção ele é associado a algo novo, um novo produto, uma nova função, pode surgir a necessidade de desenvolvimento de novos materiais, porque os materiais que temos disponíveis, às vezes eles não são bons o suficiente para certa aplicação. Então pode ser que surja a necessidade de se desenvolver novo material. Mas é claro, isso já foge do escopo da nossa disciplina. Se existe a necessidade de se produzir um novo material, se desenvolver um novo material, não essa a gente vai fazer. Nós vamos determinar os critérios que esse novo material deve atender, e aí geralmente o pessoal mais engajado com a pesquisa vai tentar produzir ou desenvolver algo nesse sentido. Nesse caso, a seleção motiva o desenvolvimento regido por características funcionais associadas aos fenômenos físicos que se deseja ativar. Né? Aqui a gente vai ver nessa aula que a ideia inicial é a gente determinar critérios de maneira bem devagar. Né? Primeiro a gente olha algumas características funcionais que aquele produto deve ter e depois tenta associar essas características a alguma propriedade. Né? Por exemplo, eu quero que a parte externa da lataria do carro seja algo leve. É uma característica funcional, tem que ser leve. Mas qual propriedade que vai me dar essa leveza? Qual parâmetro deve ser investigado? Né? E aí eu tenho que associar a outras propriedades, outros parâmetros e extrair aí de fato um índice de mérito ou um norte que pode servir para a gente selecionar com base nisso. Pode surgir também um processo de seleção que está associado a novas condições de serviço. Né? Então eu já tenho um material e algum componente atuando em certas condições de serviço, só que eu vou mudar essas condições. Se eu mudo as condições, naturalmente pode ser necessário que eu mude o material também. Né? Nesse caso, o engenheiro de materiais ele já trabalha com um ambiente conhecido, ele já conhece o dispositivo, né? Conhece condições de serviço, né? E pode usar manuais e bancos de dados para obter informações sobre qual seria o novo material candidato. Esse é um outro estilo de metodologia, né? Baseado no conhecimento difundido aí já em ciências materiais. Né? Então, pode ser que eu selecione um material, que eu tente desenvolver um material para certa situação, que eu resselecione para uma mudança de condições de serviço. Isso tudo pode surgir aí como situações, né? Estilos diferentes de metodologia de seleção. De qualquer maneira, pode existir a necessidade de se desenvolver um método para comparar valores de propriedades diversas. Né? Como que eu sei o que vale mais? Né? Um bom modo de elasticidade ou uma baixa densidade? Né? Como está citado aqui na apresentação.
né? É uma questão que a gente fala que é basicamente a gente dá um peso para cada propriedade, né? O que é mais importante? É o custo, não só a propriedade, né? Parâmetros, né? De critérios. Né? O que é mais importante? O custo ou a resistência mecânica? Ou o peso? Ou a resistência à corrosão? Né? Dependendo de cada aplicação, nosso papel, né, é determinar o que é mais importante, determinar um peso para cada coisa. Né? E aí que essa parte de seleção ela se torna, de certa forma, usando essa metodologia, um pouco subjetiva. Né? Porque é a gente que vai dizer para cada aplicação o que é mais importante. Né? E o peso que a gente dá pode parecer, de certa forma, arbitrário, mas tem que ser algo feito com bastante cuidado. Dessa maneira, é importante que a gente tenha uma sistematização dos procedimentos de seleção. Tem que ter uma cartilha a seguir. Que vai ser necessária, super importante, quanto maior for o número de critérios para influenciar no processo decisório. Né? É claro que tem situações de máquinas onde eu não tenho tantos critérios assim. Né? Porém, tem outras situações onde aparecem vários outros critérios, né, que devem ser levados em conta. Nesse processo, vou introduzir pesos com a finalidade de realçar a importância desse ou daquele índice de mérito, propriedade ou mesmo parâmetro, né, um critério que não se enquadra como índice de mérito nem propriedade, como custo. Assim, em um componente no qual a rigidez é requisito essencial, mas a baixa massa seria apenas desejável, o modo de elasticidade recebe um peso maior do que a densidade. Né? Então, eu dou um peso de acordo com a importância daquela propriedade. E aí, é o que eu estava dizendo, né? Essa parte subjetiva de dar um peso, né? Estabelecer essa hierarquia, né? Do que é mais importante para uma máquina qualquer, talvez seja um dos aspectos mais difíceis do processo de seleção. Né? Porque, como eu falei, é algo subjetivo. Né? É uma tarefa também que chega a ser praticamente interdisciplinar, né? Porque além de conhecer a parte técnica de certa máquina, nós também temos que ter uma noção de planejamento estratégico, né? De saber onde que o custo tem um peso maior, onde que isso vai ter uma relevância menor, outros aspectos como a facilidade de obter certo material, né? Tudo isso tem que ser levado em conta. Então é algo que é bem abrangente, né? Eu costumo falar que essa disciplina ela é como se fosse um resumo de tudo que a gente vê em materiais, só que é um resumo de tudo e mais coisa ainda, né? Que a gente tem que introduzir novos fatores, novos parâmetros para fazer a seleção. Então vamos fazer um exemplo. Exemplo 1. Considerando um componente estrutural para um barco, né? Constituído de uma barra de seção circular, sujeita a solicitações axiais de compressão, carga de 2 MN e comprimento da barra é 2 metros. O diâmetro é variável. O projeto requer baixo peso e custo razoável. Né? Esse calculado pelo custo-benefício, né? Que depende do tipo de barco que o componente será montado. Né? Tem vários tipos de barcos que podem ser montados. Pode ser um barco para pescaria, pode ser um barco para competição de alta velocidade. Isso tudo vai variar, vai mudar nosso projeto. Então a ideia aqui é pegar esse componente estrutural de um barco. Uma barra solicitada em compressão. Né? Uma barra circular solicitada em compressão. Aí tem a carga, comprimento, tudo determinado. Então a ideia aqui é baixo peso e custo razoável. O material tradicionalmente usado é um aço de alta resistência, o 4130. E o objetivo aqui é analisar os vários aspectos da sua substituição por outros materiais. Então nós sabemos que é comum que a gente use esse aço para essa aplicação. Porém a ideia aqui é substituir. Eu quero avaliar se tem um material melhor, né? Tem outro candidato que seja mais adequado. Esse problema é um problema convencional, né? Eu estou operando com materiais conhecidos, com propriedades bem definidas, né? Eu conheço o meu problema. Existe uma experiência prévia, ou seja, eu tenho uma noção daquelas soluções tradicionais, né? Que é o caso
do aço 4130, né? 4130. É claro que requisitos de resistência dos materiais e segurança do projeto devem ser obedecidos, assim como aqueles de ordem mercadológica, né? Questão de faixa, de preço, de custo, né? E isso tudo tem que ser levado em conta. Então, além de levar em conta a resistência mecânica e a segurança do projeto, eu também tenho que pensar no custo, né? Nesse caso aqui, o critério que é mais importante para o projeto, sendo um componente estrutural, é rigidez, né? E aí eu consigo avaliar algumas propriedades mecânicas e custo. Vocês vão ver que nas próximas aulas, nos próximos capítulos, nós vamos avaliar como que é feita essa avaliação em relação a critérios, né? Eu tenho avaliação em relação a critério de resistência mecânica, avaliação em relação a critério de rigidez, avaliação em relação a critério de fratura, né? Para esse exemplo aqui, a ideia é fazer uma seleção baseada em rigidez, né? Aí aqui temos uma tabela com vários materiais, né? E suas propriedades, né? Eu tenho aqui na primeira coluna o limite de escoamento em megapascal, depois o modo de elasticidade, eu tenho esse valor de tenacidade e fratura, eu tenho a densidade aqui também e o custo, né? Então eu tenho todos esses dados já tem, para vários materiais diferentes. Eu tenho dois aços, né? O 4130, que é o mais usado, o 316. Eu tenho essas duas ligas aqui que, se eu não me engano, são de alumínio, né? 2024 o T6 com um tratamento térmico e a 7075 também. Tem essa liga de titânio com alumínio e vanádio, que também é bastante utilizada. E tem esses dois compósitos, né? Um epóxi com 70% vidro e um epóxi com 60% de carbono, né? Para eles eu tenho 5 propriedades distintas, né? 5 parâmetros distintos, né? Podem ser avaliados. Beleza? No trabalho de vocês, eu vou querer que vocês montem alguma coisa nesse sentido, né? É claro que eu vou limitar o número de materiais candidatos, né? Para vocês não ficarem colocando listas imensas, né? Colocar número de material candidato mais enxuto, mas vão ter que fazer algo nesse sentido aqui, né? Dependendo do que vocês vão estar avaliando, né? Obviamente. Bom, para esse caso, o índice de mérito visando minimização de peso para certa rigidez, né? E segurança contra fratura frágil, são esses dois índices de mérito, né? Esse primeiro aqui que relaciona a rigidez com a densidade e esse segundo que relaciona a tenacidade da fratura com o limite de escoamento. Esse é o limite de escoamento. Então tem dois índices de mérito bem definidos, né? Pegando aquela tabela e traduzindo para o índice de mérito, nós temos esses valores aqui, né? A massa foi introduzida aqui nessa tabela, mas ela foi calculada usando a metodologia que eu vou mostrar ainda para vocês no futuro, tá? Como eu falei, esse capítulo vem depois, né? Então tem algumas coisas que vocês não viram ainda, mas vai fazer sentido, podem ficar tranquilos, né? A determinação de alguns parâmetros aqui, de propriedades, de valores, é toda feita baseada naqueles cálculos de mecânica dos materiais, que vocês veem, né? Então é basicamente pegar umas fórmulas que já vêm da mecânica dos materiais e só fazer algumas modificações nelas, né? Passar para um lado, passar para o outro, isolar isso, isolar aquilo. A gente consegue determinar a massa para esses casos, né? Então aqui nós temos o índice de mérito para rigidez, o índice de mérito para resistência à fratura, ou a massa e o custo. Tudo bem determinado, né? O custo, perceba que é quantidade de dólar por quilo, né? Então o ideal seria fazer juntar essas tabelas, essas duas colunas aqui ou simplesmente, em vez de colocar custo por dólar por quilo, botar só dólar, né? Já levando em conta a massa. Dessa tabela anterior, a gente pode excluir a liga de titânio, né? Porque opa, deixa eu ver. A gente pode escolher essa liga de titânio, que resulta em um componente mais pesado, que é de alumínio, e custa cerca de 5 vezes mais, né? A mesma decisão vale para o aço 316. Então, o aço 316, a liga de titânio tem um custo muito alto, né, com uma resistência parecida que o dos outros, e o aço 316 também fica nessa, custo muito elevado, né? A liga de titânio tem um custo exageradamente elevado, né? Então, para esse caso aqui, não vale muito a pena, né? Sendo que tem outros materiais melhores que ele em relação a esses índices relacionados à rigidez, né? Esse índice de mérito aqui, como os ligas de alumínio.
Então pode até excluir essas duas ligas baseando-se nisso. As ligas de alumínio têm custo e massas iguais, né? Então, ligas de alumínio, as duas aqui, ó, elas têm custo e massa igual. Um custo bem parecido, na verdade, né? Diferença bem pequena. Mas a 7075 apresenta um comprimento crítico de trinca 30% menor que a 2024. Portanto, perde na comparação, né? Lembrando que o comprimento crítico de trinca, que a gente vai ver ainda como chega nessa equação, né? Ele é essa razão aqui que a gente usa para fazer o índice de mérito, né? Que é a razão entre a tenacidade pela tensão limite de escoamento, né? Que nada mais é que esse índice de mérito aqui. Então a 775 ela perde na comparação para a 2024, para liga de alumínio. A menor massa é a do compósito com fibra de carbono, seguido pelo de fibras de vidro, né? Como vocês podem ver aqui, né? Os compostos são os dois últimos aqui, são as menores massas. Porém, se for comparar aqui com as ligas, só para mostrar o que está escrito aqui, a diferença em massa entre esses compostos e as ligas de alumínio não é tão grande, mas o preço é. Né? Então a diferença em massa talvez não justificava o uso do compósito, mas o preço justifica, né? que é menor. Como a gente pode ver, como eu estou falando aqui, olhando para a tabela, indo e voltando, qualquer julgamento que a gente faz aqui, ele está sendo subjetivo e inconclusivo. Vocês podem ver que eu cortei dois candidatos, né, porque eu achei muito caro. Outros dois eles têm boa relação massa com custo, né, que é os compostos. Só que vocês podem ver que está meio perdido. Não tem um critério bem definido aqui. O que eu vou fazer? Uma metodologia para selecionar o material. Né? Tá algo muito perdido. Né? Então a ideia é sempre que a gente não faça dessa maneira que eu estou fazendo aqui agora, né? Que a gente tenha uma metodologia bem feita. Né? Uma metodologia bem determinada que a gente consiga usar para selecionar dados, essas propriedades, esses materiais aí que a gente tem como candidato. Né? Então essa história de pegar, olhar essa tabela, falar, vou cortar esse, vou cortar aquele. Se eu comparar esse com aquele, esse que está ruim, vou tirar. Isso é muito subjetivo. Não dá para fazer assim. Nós temos que selecionar, por exemplo, 5 candidatos e usar um procedimento bem definido. Né? Que não seja, aliás, que seja menos enviesado, né? Menos subjetivo que esse. Né? Outra metodologia que a gente pode usar, simplesmente, como é uma das premissas do projeto, é quantificar o custo da economia de peso. Né? Fazer uma análise de custo-benefício. Né? Que pode ser usado. Né? Não é algo que eu vou exigir de vocês no trabalho, isso aqui, tá? Mas é interessante que a gente veja que um método que pode ser usado é esse de custo-benefício. Onde a gente coloca essa equação, né, que é a variação do custo, né, a relação de diferença de massa. Né? Esse fator A é algo também que insere, de certa forma, a subjetividade no processo, porque é o quanto que a gente aceita pagar por 1 quilo de material economizado. Né? A gente vai usar essa fórmula, né, variação de custo em relação à variação de massa, para pares de materiais, então comparar, né, o que vale mais a pena. Aquele que tem valor de R menor que 1, se apresentar valor de R menor que 1 em relação àquele material que já está sendo usado, é porque vale a substituição. Quanto menor esse parâmetro, mais vantajosa a substituição. Como falei, esse fator A que aparece aqui é algo do quanto a gente aceita pagar por 1 quilo de material economizado. Né? Então tem que ser determinado anteriormente. Né? Esse fator A, como vocês podem ver, é um fator que não é nada técnico, né? Depende de várias informações, né? Que tem aspectos tecnológicos, mercadológicos, econômicos, tem que ser analisado por setores distintos da engenharia, né? Não é só a gente analisar e pensar, eu aceito pagar tanto por material economizado. Esse valor que eu vou chegar, ele é
ele depende de vários outros fatores, né? Então, é por isso que essa metodologia aqui eu não acho tão adequada, né? Opa. Antes de se proceder a uma análise de custo-benefício, deve-se examinar a questão da segurança de projeto, né? Um princípio geral já mencionado é que qualquer projeto de engenharia é inseguro no que diz respeito à fratura frágil. Se esse valor de tenacidade de fratura for menor que 25 MPa por raiz de metro, né? Vezes metro elevado a meio, essa condição não se verifica para nenhum dos materiais, mas a relação de tenacidade de fratura em relação à tensão de escoamento é baixa para o 4130 e para o compósito epóxi carbono. Né? Para verificar isso, a gente teria que voltar na tabela lá atrás. Né? Retornando ao estabelecimento do parâmetro A, né? A gente pode examinar 3 cenários. O barco de competição, de alto custo e baixo peso, né? Onde o máximo que eu aceitaria pagar é 30, né? Para economia de peso, porque é um barco de competição, então ter pouco peso é importante para desenvolver velocidade. Um barco de cruzeiro, né? Aceita economia de 10, né? Aqui não, eu nem coloquei se é dólar ou real, ou enfim, 10. Um barco de pesca com 200 toneladas, ele aceita uma economia, aceita pagar bem pouco pela economia, aceita pagar até 5 dólares, por exemplo, aí por quilo economizado, né? Enfim, são maneiras de se estabelecer esse valor de A para essa metodologia de custo-benefício aqui, né? Mas essa metodologia ela é muito limitada, tá, gente? É avaliar simplesmente do ponto de vista de custo e massa, né? Então eu estou ignorando todos os outros parâmetros para avaliar em relação a custo e massa. Então é algo bem limitado. Os materiais selecionados até o momento são a liga de alumínio dos compostos, né, que vão ser comparados com a situação convencional, né, com o 4130. Então a gente pode calcular, usando essa metodologia, esse valor de R, né, comparando com o custo do aço 4130, usando a liga de alumínio 2024, o epóxi de vidro e o epóxi de carbono. Eu tenho a variação de massa, a variação de custo e os fatores de A, né, para cada situação dessa. Né? Barco de competição, barco de cruzeiro, barco de pesca. Né? Lembrando que o A é o quanto que eu aceito pagar para cada quilo economizado. Aí nós alcançamos o valor de R. Né? Lembrando que é interessante que o valor de R seja bem menor que 1. Então, com menor que 1 ele ser... Aliás, falei tudo errado agora. Né? Eu quero que ele seja tão menor que 1 quanto possível. Né? Tem que ser menor possível. Né? Então, interpretando essa tabela, a gente pode concluir que apenas a liga de alumínio aplicada ao barco de pesca é uma situação desaconselhada, que o R é maior que 1. Né? Então aqui é desaconselhado que faça essa troca, né, para barco de pesca. Todas as outras são aceitas independentemente do valor de A. Né? É um fator que representa a tolerância de custo, tolerância ao aumento de custo para uma determinada aplicação. O material mais conveniente é o que apresenta menor valor de R. Né? Nesse estudo de caso, mostra que os compósitos apresentam grandes vantagens, né, nessa indústria de transporte. Então, menor valor de R, né, como vocês podem ver. Né, os compostos em geral. Ao longo do curso, houve vários exemplos, né, em várias situações de critérios diferentes, onde os compostos eles sempre aparecem como bons candidatos quando aparece uma situação de uma propriedade relacionada ao peso. Né? Eles conseguem otimizar bem isso. Né? Então, gente, a ideia desse exemplo 1, eu sei que pode ter ficado um pouco perdido, mas é o seguinte. Primeiramente, mostrar que a gente pegar a tabela e ficar olhando e pensando o que é melhor e o que é pior, não nos dá muita informação. Né? Segundo, que se eu utilizar um método, mesmo esse método aqui,
mesmo esse método aqui, dessa análise custo-benefício, que é um método extremamente limitado, isso já nos dá uma análise mais objetiva. Porque quando chega aqui na frente, nessa tabela, eu consigo simplesmente olhar para o dado e excluir aquele que é maior, aquele que é menor, né? Eu tenho um critério, tenho uma metodologia, mesmo que simplista, eu tenho metodologia, né? Então a ideia desse exemplo 1 é deixar claro que uma metodologia é essencial, né? Não adianta eu chegar aqui nessa tabela, criar essa tabela com índice de mérito toda bonitinha e excluindo uma coisa ou outra baseado na minha análise subjetiva do que está acontecendo, né? Isso não existe, né? Eu falo, aquele lá é muito caro. Esse é pouco resistente. Aquele tem uma resistência baixa em relação ao mesmo peso. É baixo, alto, extremamente subjetivo, né? É bom a gente sempre ter um método bem definido para lidar com esses dados, tá bom? E aqui nessa aula a gente vai ver esse método. Então aqui nesse primeiro exemplo foi um exemplo também, né, de onde eu tinha uma aplicação onde eu usava o aço 4130 e eu quis trocar por outro material, né? Ou seja, eu estou substituindo um material que já está em condição de serviço, né? Aqui no exemplo 2 é um pouco mais voltado para aquela situação da necessidade de um material novo, né? Antes de começar o exemplo 2, alguém aqui tem alguma pergunta? Não? Bom, vou dar continuidade aqui então. Só tomar um gole de água. Bom, fazer miniaturização de artefatos e componentes eletrônicos é um dos maiores objetivos da indústria de computadores, né? Isso é claro, a gente sabe que os computadores mais antigos eles são muito maiores, eles eram muito maiores do que aqueles de hoje, né? Então é sempre miniaturizar, né? Tornar tudo menor, né? Otimizar espaço. Com a redução de volume de alguns circuitos eletrônicos, o problema da dissipação de calor tornou-se essencial, né? Então muitos dos materiais usados nesses dispositivos eles têm que ser capazes de dissipar calor, né? Daí o desenvolvimento de cerâmicas com alta condutividade térmica, usadas na elaboração de substratos eletrônicos, né? Então desenvolveu-se algumas cerâmicas com alta condutividade térmica, né? Que é o contrário daquelas cerâmicas clássicas que a gente já conhece, né? Essa propriedade, né, que é a condutividade, ela é ditada pela natureza dos átomos que compõem o material, né? A gente sabe que, por exemplo, ligações metálicas, onde tem muitos elétrons livres, gera a tendência de que os metais eles sejam melhores condutores de eletricidade e calor, né? Então dessa maneira é possível a gente antecipar os materiais candidatos, né? Fazer uma primeira seleção com base nesses primeiros princípios, né? Aqui eu tenho essa tabelinha, né, mostrando alguns materiais candidatos, né? Sua condutividade térmica, sua resistividade elétrica, né? E sua resistência à fricção, né? Então uma propriedade térmica, uma elétrica e uma mecânica, né? Aqui a tabela tá meio cortada, deixa eu dar uma diminuída aqui, dá pra ver. Essa tabela eu peguei do livro, né? Então ela fica meio tortinha assim porque é do próprio livro que eu peguei. Então, pronto. Esses materiais têm sido usados para dissipar calor, né? Mas cada um tem suas limitações, né? O óxido de berílio foi vetado por causar danos à saúde. A alumina e esse composto de silício com nitrogênio tem baixa condutividade térmica, né? Como vocês podem ver, é mais baixo da alumina e do outro. O BN, né? Esse composto de boro com nitrogênio, tem baixa resistência mecânica, né? A gente pode ver através da resistência à flexão, né? Ou seja, cada um desses não são candidatos adequados, né? Todos eles têm limitações, né? Dessa maneira, existe escopo para se desenvolver um material mais adequado.
Vindo em conta dessa necessidade, recentemente foi desenvolvido uma liga de um composto, né, de carbeto de silício dopado com óxido de berílio, né? Um material que conseguiu combinar duas propriedades que são incompatíveis, né? A condutividade térmica e a resistividade elétrica. É um material que conduz calor, mas não conduz eletricidade, né? Isso que pra gente, a gente costuma ver que um material que é bom condutor termicamente costuma ser um bom condutor elétrico também. Só que, devido a essa necessidade da indústria eletrônica, foi desenvolvido esse carbeto de silício dopado com óxido de berílio, né? Que combina as propriedades boas, né? Tem uma condutividade térmica alta, uma resistividade elétrica boa também, né? 4 vezes a terceira ohm por metro, 1 vezes metro, né? E aqui tá, que pelo menos para mim não consigo ver, a resistência à flexão em mor é 450 megapascal, né? Se a gente comparar com aqueles valores da tabela anterior, a resistência à flexão ele é praticamente o segundo maior aqui, talvez perdendo para esse primeiro que é o silício com nitrogênio. A resistividade elétrica ela tem esse valor que é um pouco mais baixo, mas ainda assim é muito bom, né? E a condutividade térmica é 270 watts por metro Kelvin, né? Então é maior que todos esses aqui. Então é uma combinação muito boa de propriedades. A resistividade elétrica é menor, né, se comparada às outras, mas ainda assim para aplicação ela é bastante suficiente, né? Podemos dizer assim. Então a gente pode ver que esse composto novo ele combina propriedades de maneira melhor que aqueles outros materiais, né? É o comportamento que acontece devido a essa união, né, essa dopagem de carbeto de silício com óxido de berílio, né? E enfim, então esse aqui é só um exemplo de que eu tinha uma necessidade de uma aplicação onde eu olhei os materiais candidatos, os melhores deles, e todos eles tinham limitações. Como todos eles apresentavam limitações, a melhor saída foi desenvolver um novo material, né? E aí surge aquela pergunta, né? Que habilidade e conhecimento é necessário para, diante das limitações, desenvolver um material alternativo que o substitua? Isso aí já vai muito da parte de ciências materiais, aquela parte de desenvolvimento de pesquisa mesmo, né? A gente entender, ou pelo menos supor, né? Criar hipóteses do que pode acontecer quando eu crio uma situação de dopagem como essa, né? Dopar o carbeto de silício com óxido de berílio, né? Então a gente ter uma noção do que vai acontecer, tentar fazer de verdade, otimizar esse método de produção, analisar as propriedades e confirmar, né? Então, assim, para se desenvolver esse material especificamente, né, foi uma mistura de pó, de carbeto de silício e óxido de berílio, produzindo uma microestrutura formada por grãos de carbeto de silício envolvidos por um filme intergranular nos contornos de grão de óxido de berílio. A resistência à passagem de elétrons através dos grãos de carbeto de silício é baixa, né, passagem de elétrons, ou seja, passagem de corrente, mas nos contornos acontece o contrário, né? Então, o filme de óxido de berílio é extremamente fino e tem alta resistividade, mas apresenta grande condutividade térmica, combinando duas propriedades que anteriormente sempre eram, não conseguia uma sem conseguir a outra, né? Esse material ele espera-se que pode ser usado como substrato para circuitos LSI, né, que são circuitos integrados de grande escala, chips e outras situações dentro de componentes eletrônicos, onde é necessário melhores condições de dissipação de calor. Então vai dissipar bastante calor, né? Aí que tem um esquema de ação transversal de dois módulos eletrônicos, né? O primeiro, usando um substrato de óxido de alumínio em cima. Vocês podem perceber que é um esquema muito complexo, né? Que eu tenho uma parte de silício, tem um fio condutor de alumínio, tem um condutor de cobre, tem uma liga de brasagem para fazer a união, aí tem um isolamento, aí tem um espaçador de molibdênio, tem um dissipador de calor, outro isolamento e a base de cobre, algo muito complexo. Embaixo, usando esse novo material, que é o carbeto de silício com óxido de berílio,
eu tenho um módulo bem mais simples, né? Então, a liga de brasagem, o silício, o condutor e a base. Né? É algo bem mais simples, né? Otimiza espaço, e aí vai ajudando aquela tendência de se miniaturizar. Né? Aí é só explicando isso, né? Que é comparando esse circuito híbrido com o circuito utilizando o cabeto de silício dopado com óxido de berílio. Né? Esse esquema foi, só para exemplificar, né? Foi omitido capacitor, resistor, né? Mas a ideia é que evidencie, né, que nesse sistema abaixo, né, com material novo desenvolvido, a montagem seja mais fácil, eu tenho maior potencial de miniaturização, tem mais leveza e tem menos componentes. Né? Então é algo que torna isso bem mais fácil. Então a gente pode ver que esse desenvolvimento do novo material, com essas novas características, tem efeito retroalimentador, né? Modificando alguns aspectos funcionais. Né? Eu introduzi um novo material, estou alterando o projeto todo, mas otimizando uma alteração boa que a gente faz. E nesse exemplo 2, então, como já disse anteriormente, a ideia é exemplificar uma situação onde eu tenho a seleção de materiais motivada pela deficiência de materiais existentes para atender aqueles requisitos, né? Ou desempenhar funções específicas. Né? Então, em algumas situações, né, pode ser que eu tenha essa necessidade de combinar características, combinar propriedades que eu não encontro em material nenhum. E aí surge a necessidade de desenvolver materiais novos. Né? Então algo, é uma seleção motivada pela carência de materiais. Né? Então onde a seleção ela pega também a parte da pesquisa. Né? A seleção ela motiva a pesquisa de um material que combine aquelas propriedades. Então é algo interessante nesse sentido. Né? É um caso totalmente oposto do exemplo 1, onde eu comparava só materiais conhecidos, com propriedades facilmente acessíveis. Né? Então nesse caso 2, o processo de seleção ele se baseou em conhecimento de ciências materiais, né? De saber o que eu posso fazer para obter um material que reúna boa condutividade térmica e boa resistividade elétrica, né? Englobando fenômenos físicos, microestrutura e processamento. Então é algo bem diferente do que a gente viu no exemplo 1. Então a gente sabe o que o material precisa ter, basicamente, só que ele não existe. Nós temos que produzir esse material. Né? Então é um caso onde a seleção é motivadora de pesquisa e desenvolvimento. Né? Enfim, esse exemplo 1 e exemplo 2 foram para exemplificar situações onde a seleção de materiais é necessária. Né? E onde, com certeza, há uma metodologia. Né? Em um, novamente, evidenciou que existe a necessidade de se ter uma metodologia. Né? Mesmo que ela seja algo bem simples, tem que ter uma metodologia. Para tornar as escolhas menos subjetivas possíveis. Né? E em 2, para mostrar como que a seleção de materiais ela pode estar envolvida com a pesquisa. Né? Muitas vezes eu quero combinar propriedades que não existem. Né? Então eu tenho que desenvolver um novo material. Né? E para se desenvolver um novo material, obviamente tem que ter uma metodologia. Né? Eu não posso falar que eu fiz o material de qualquer maneira. Tem que ter uma metodologia de procedimento de produção, né? Como é que ele vai ser caracterizado, avaliar as propriedades e aí comercializar. Né? Então tem que ser uma metodologia para se produzir também. Tá bom? São só 2 exemplos. Né? Agora vem a parte principal dessa aula, que é a parte de formalizar um processo, né? De ter de fato um procedimento. Até aqui tudo bem, gente? Alguma pergunta? Tô olhando, não deu nada no chat aqui, acho que não. Bom, vamos lá. Formalizar o processo. Né? Nos exemplos anteriores, eu tinha algumas características necessárias e desejáveis, né? E listei materiais candidatos baseados nas características. Né? No processo de seleção, no procedimento, o que a gente tem que fazer? Nós temos que identificar as características necessárias para certa seleção. Então identificar características.
Primeiro passo, né? Então, se você quer escolher um material para um dispositivo, né, para um recipiente, para armazenar refrigerante, por exemplo, o que ele tem que ter? Ele tem que ser deformável, né, para eu conseguir dar aquela forma para ele. Ele tem que suportar a pressão interna do gás refrigerante. Ele tem que ser leve, né? Ele não pode ser frágil, obviamente, né? Então eu vou criando critérios, né? Ele tem que ser barato, né? Já que eu vou produzir em massa, né? Novamente, o processo de produção dele tem que ser possível de ser automatizado, né? Não adianta, não tem como produzir uma garrafa de refrigerante uma por uma, né? Manualmente, isso ia encarecer muito, né? E, enfim, selecionar características, né? Selecionar características que vão servir como base para o seu processo de seleção. Depois que essas características foram selecionadas, elas têm que passar por um processo de hierarquização, né? Ou seja, receber peso de acordo com sua ordem de importância. E aí que a gente tem que... vocês têm que pensar em tudo, basicamente. Você tem que pensar em como ele vai ser produzido, como aquele material vai ser produzido, em que tipo de solicitação ele vai estar sujeito em serviço, qual vai ser o ambiente de serviço dele, qual vai ser o custo esperado. Isso tudo tem que ser levado em consideração, né? A partir dessas condições de contorno, né, definida a hierarquização das características, né, dentre as quais não podemos esquecer nunca da facilidade de processamento e de fabricação, tá bom? Não esqueçamos disso, né? Nesse estágio inicial, eu defino esses critérios, né? E esse projeto ele tem que ser um pouco flexível, né? Eu tenho que poder mudar uma coisinha ou outra de acordo com meus materiais candidatos, né? Essa flexibilidade ela vai até o final, na verdade, né? Porque depois que a gente termina a seleção e fala, olha, o material vai ter, a máquina vai ter esse material X aqui, esse material Y aqui, esse material Z lá. Depois que está em operação, né? Como já falei naquelas primeiras aulas, essa seleção ela pode ser realimentada, né? Eu vou observar aquele material em serviço, em operação, aquele componente, e caso haja possibilidade de se melhorar aquilo, eu vou fazer novamente outra seleção de materiais, considerando talvez alguns materiais avançados, alguns materiais que não existiam quando eu produzi pela primeira vez, quando eu selecionei pela primeira vez, né? Então é um processo realimentado sempre, né? Mas de qualquer maneira, o ideal é que esses materiais candidatos eles sejam mantidos em aberto tanto quanto possível. Bom, agora vamos ao procedimento das etapas, né? Primeiramente, especificação do produto, né? Só destacando o seguinte, esse procedimento ele vai desde o esboço do projeto até o detalhamento final, né, que vai incluir dimensionamento, descrição do desempenho, estabelecimento do custo do produto e etc. Primeiro passo é a especificação do produto. Deve ser feito um desenho inicial desse produto, né? Então o primeiro passo é esse, desenhar o produto, identificar os componentes, né? É claro que esse desenho já deve ser feito pensando-se no que vai ser produzido, em quais condições o serviço vai operar, né? Então é interessante, nesse primeiro passo, né, listar e ordenar as funções necessárias desejáveis, né, em termos de requisitos de mercado, de produto, de função a ser desempenhada, de fator de venda. Então é como se estivessem produzindo um produto para vender, né? Vocês vão ver que no trabalho de vocês, que inclusive eu vou fazer um vídeo essa semana, eu vou postar no Moodle explicando como é que vai ser. E aí posso tirar a dúvida com vocês semana que vem. Vocês vão ter que... É como se eu passasse uma tarefa de um dispositivo para vocês produzirem e vocês vão ter que pensar que vocês vão vender aquilo, né? Então pensar em requisitos de mercado, de produto, das funções que vão ser desempenhadas para cada componente daquele produto, né? Tudo isso tem que ser levado em conta nessa parte de especificação, né? Por exemplo, se eu colocasse como um dos projetos de vocês possíveis um motor elétrico, né? Vocês vão ter que destrinchar o motor, né?
e pensar, cada parte do motor ele tem que ter uma função, né? Quais são os critérios para cada componente desse, né? Então é um exemplo, onde vamos escolher alguns componentes e selecionar os materiais candidatos para aqueles componentes. O conjunto de todas essas informações constitui a especificação do produto. O ideal é que a escolha do projeto, né, ele se baseie no projeto que melhor atenda às funções desejadas, as quais devem ser listadas em ordem de importância, levando em conta o seu efeito sobre as vendas, né? Em princípio, a pesquisa de mercado ou consulta direta ao cliente pode quantificar cada aspecto do projeto, em termos de potencial de venda. Assim, o fator de venda V ele pode ser estabelecido para cada aspecto, né? Um fator de venda, né? Aqui é um ponto bem importante. Olha essa tabela aqui à esquerda, né? Eu tenho a tabela que mostra itens de especificação do produto para um radome, né? Radome que é essa parte que é essa parte de uma aeronave, né? A cobertura protetora de sistemas eletrônicos e aviões ou foguetes, né? O avião que se trata da análise é comercial, subsônico e dimensões médias, né? Aqui está o radome, essa parte externa que faz a proteção. Requisitos básicos. Primeira coisa que tem que fazer é requisitos básicos. É necessário que ele tenha transparência das radiações eletromagnéticas, né? É necessário, é imprescindível. Ele tem que ter um baixo peso. São requisitos mínimos que a gente fala, né? Requisitos mínimos. Baixo peso e transparência das radiações eletromagnéticas. Ponto. Legal. Alguns requisitos desejáveis. Em relação ao desempenho, eu tenho que ter um baixo coeficiente de penetração, uma boa resistência ao impacto, não pode ser inflamável, boa resistência ao calor e ao choque térmico. Desejáveis para o desempenho. Em relação ao custo, o material tem que ter baixo custo e tem que ter uma montagem simples e rápida. Então, a cada um desses critérios que eu inseri aqui, eu tenho que colocar, eu posso atribuir um fator de venda, né? À medida que os menores eles são os mais importantes, né? São requisitos mínimos, né? O custo inicial também é importante, né? Por se tratar de um componente aeronáutico de alto desempenho. Mas os custos indiretos são mais críticos, né? Como facilidade de montagem e desmontagem, que vai influenciar depois no custo de uma hora para manutenção. O peso é importante também, né? Que a economia de peso na aeronave vai ser traduzida em maior desempenho, melhor capacidade de carga. E a durabilidade, né? Que a vida média do avião é 25 anos. Né? Esses valores numéricos preenchidos ali nos fatores de venda são função da classe do avião. Né? A resistência ao calor e ao choque térmico, que é o V4, vai ser atribuído um valor relativamente baixo para os aviões subsônicos. Né? Por outro lado, o baixo coeficiente de penetração, né, que tem a ver com a forma capaz de ser realizada, é a função da processabilidade. Né? Então esse valor de baixo coeficiente de penetração e a resistência ao impacto vão receber altos pesos, né? Pois o radome ele tem que ser otimizado nesse sentido, né? Tem que ser seguro e adaptado ao perfil da aeronave. Opa. A gente pode notar que esses fatores de venda dizem respeito ao projeto, isto é, são os parâmetros que guiam sua execução e definem especificações de custo e produto. Em outras palavras, esses fatores aí são aqueles que definem as características mais adequadas, né? Então é como se fosse uma análise inicial, gente. É algo que às vezes, falando aqui, pode parecer bem complexo, mas é análise inicial. Vou determinar quais são os requisitos mínimos, o que é desejável. Né? Já tem que ter uma noção de ordem, de hierarquia aí, para que eu tenha uma noção depois do que é mais importante. Ter uma noção de onde eu vou atribuir um peso maior ou menor. Então esses fatores de venda, que é esse valor de V, né, que pode ser associado, vão definir as características mais adequadas. Né? Então, esse é o primeiro passo, é fazer a especificação inicial do produto. Né? Resumidamente, traduzindo esse primeiro passo. Vamos fazer um desenho do produto,
vão avaliar o que é necessário para cada peça, né? Perceba que se eu desse para vocês o projeto de um avião, que obviamente não vou dar, que é algo muito complexo, né? Vocês vão pegar a parte do radome, como citado aí. O radome, vocês vão ter que listar as propriedades, listar esses fatores de venda, e partir daí para fazer seleção baseada nessas propriedades, uma otimização. Né? Então é componente por componente. Né? Então, nesse passo 1, vocês vão desenhar o seu produto final, né? Identificar quais componentes vocês vão submeter a um processo de seleção. Né? Eu vou passar para vocês no trabalho algumas máquinas são um pouco complexas, né? Mas eu, obviamente, não vou pedir para vocês selecionarem todos os materiais de todos os componentes. Eu pedi para vocês escolherem 10 componentes, por exemplo, e selecionarem materiais desses 10. Então, nesse primeiro passo, eu vou fazer o seguinte: vocês vão fazer um desenho, um esboço da máquina, né? Identificar todos os componentes, listar esses componentes, escolher aqueles que vocês vão fazer a análise de seleção, né? E daqueles que forem selecionados para se fazer esse procedimento, vocês vão listar esses critérios principais, esses critérios iniciais de seleção, né? Esses critérios de importância, né? Requisitos básicos, desejáveis, enfim, mínimos. Né? Esse é o primeiro passo. Né? Aqui não fala o fator de venda, mas é mais uma formalização. Tá? O segundo passo é a análise funcional do projeto. Do produto, né? Vocês podem ver que nessa primeira tabela aqui, eu falei tudo, mas eu falei alguns critérios, mas eu não relacionei de fato a uma propriedade. Né? Por exemplo, baixa resistência ao impacto, né? Resistência ao impacto alta. Né? Qual propriedade que avalia resistência ao impacto? Né? Aí temos que avaliar depois. Então essa primeira tabela montada aqui é algo para a gente... É nosso primeiro passo, a gente vai partir daí. Né? Por exemplo, o requisito mínimo para essa aplicação aqui é transparência e radiações eletromagnéticas. Qual propriedade do material que eu posso avaliar que vai me dar esse parâmetro, né, de transparência? Né? Então o estudo ele começa a ser avaliado aqui, na análise funcional do produto. Né? Começamos a fazer a análise dos requisitos funcionais, né, desse produto. Esses requisitos vão ser ordenados segundo uma hierarquia, né, a partir daquela tabela anterior, que vai desde a absoluta necessidade até a simples desejabilidade. Né? Então opa, só para mostrar a tabela toda aqui. Aqui eu tenho a análise funcional do radome, a função básica tem requisitos funcionais, que eu já começo a chamar de F em vez de V, transparência eletromagnética, formabilidade, né, para dar forma àquilo, resistência ao impacto e abrasão, né, rigidez, né, e baixo peso. Esses são requisitos funcionais. A partir deles, eu posso extrair já as propriedades desejadas. Né? Eu tenho que ter a absorção, tem que ter a baixa absorção eletromagnética, tem que ter a formabilidade, que está associada a... tem que ter a dutilidade, que está associada à formabilidade, tem que ter tenacidade e dureza, controladas, né? São critérios do projeto. Tem que ter uma modularidade também controlada, que é outra propriedade relacionada à rigidez. E por último, em relação ao baixo peso, eu tenho a densidade. Então aqui, ó, eu tenho M1, M2, M3, M4, M5 e M6. 6 propriedades que vão servir como critério para a seleção. Nesse caso. Então o fator V, que a gente viu anteriormente, no primeiro passo, ele refere-se à característica do produto. O fator F diz respeito à função que define as características desejadas. E o fator M, de fato, é a propriedade. Né? É a propriedade desejada, né? Esses fatores M aqui. É a propriedade do material que deu a avaliar. Então tem que associar. Desde aqueles fatores V, fator de venda, a gente vai trazendo devagar até chegar nas propriedades de fato. Considere, por exemplo, um fabricante de bombas que quer adaptar seu produto, né, a bomba hidráulica, a uma indústria farmacêutica, né, onde a contaminação de fluidos bombeados é um importante fator de venda.
né? Então vai implicar um alto valor do fator V correspondente. Esse requisito vai impor um novo projeto produto, em nível tanto de desenho quanto de materiais, já que eu vou ter essa nova premissa no projeto, né? O requisito funcional F, que é em relação à adequação dos materiais, ele vai ser a resistência à corrosão e ao desgaste, né, relacionado a essa bomba, e esse F vai ser atribuído a um peso comparativamente alto, né? Eu vou dar um peso para esse F, um peso alto, né, porque isso é um fator extremamente importante para esse projeto. Então no caso que eu estou voltando num projeto que já existe e refazendo a seleção, né? Os F representam o peso ou a importância da propriedade, né? Então, o valor de F, que é o valor do requisito funcional, é onde eu vou dar um peso, né? No caso anterior, a transparência eletromagnética receberia o valor máximo, mas como o material que não possui essa propriedade é absolutamente inadequado para aplicação, F1 poderia ser eliminado. Porém, para que tenha uma uniformidade de apresentação, vou manter na tabela. Então é aqui que começa a dar peso para as propriedades, né? Os valores de M, né, expressam os valores de propriedades, né? Ou propriedade ou índice de mérito relevante, né? São valores que devem ser sempre normalizados em relação ao maior M. Vou falar disso aqui daqui a pouco, mas é algo extremamente importante, né? Em relação àquela tabela mostrada anteriormente, né, que eu tinha 6 valores de M, 6 M, né, que devem ser usados como critério, aquela tabela ainda está bem simples, né? Porque eu poderia ter na lista de requisitos e propriedades muito mais coisa, né? Poderia ter outros critérios, como estabilidade dimensional, resistência ao choque térmico, usinabilidade, disponibilidade de material no mercado, por aí vai. Para o caso mais simples, o da bomba que opera com fluidos sensíveis, né, esse valor de VFM, correspondente a requisitos de não contaminação do fluido, seriam, em V, por exemplo, a própria característica mercadológica de não contaminação, a necessidade do mercado, fator de venda, V. F é a característica funcional, né? O que ele tem que ter para que ele apresente essas características de não contaminação, né? Qual característica ele tem que ter? Uma alta resistência à corrosão, baixa taxa de desgaste do eixo e do rotor da bomba, né? E aí eu começo a atribuir um peso para cada propriedade. Peso F igual a 1, F igual a 2, etc. Em M, é onde eu já cito os índices de mérito, né? Ou qualquer outro indicador correspondente, né? Trazendo já propriedades, índices de mérito, relações mais voltadas para os materiais de fato, né? Valores mais relacionados ao material individualmente. E que concernem a propriedade de resistência à corrosão e ao desgaste. Os valores de M são numéricos, né? Mas tem que ser levado em conta que alguns deles são difíceis de ser quantificados, né? Como o caso da resistência à corrosão, né? Então pode ser uma nota relacionada à perda de massa dos materiais candidatos na solução bombeada. Aqui tem uma observação para flammabilidade, no caso do radome, né, que a gente nem colocou a flammabilidade lá, porque isso vai acontecer caso o processo de seleção eleja um polímero ou compósito, né? Se for material metálico ou cerâmico, flammabilidade não vai ser algo levado em consideração, né? Mas enfim, recapitulando então, passos que devem ser seguidos. Primeiramente, definir esses fatores de venda V, né, que são os requisitos primários do projeto, né, do produto que vocês vão criar, o que eles têm que ter, né, na forma final. Depois eu vou trazer esses requisitos funcionais, que são os valores de F, né, que onde eu vou dar um peso para cada fator de venda, né. Esse tem um peso maior, esse tem um peso menor. Determina os pesos, faz essa análise funcional. Depois eu venho com os valores de M, né, que são de fato as propriedades. Tá bom? Eu vejo lá que eu tenho que tem resistência ao impacto, eu já traduzo isso como uma tenacidade à fratura. Ou eu preciso ter uma alta resistência ao desgaste, eu traduzo isso como alta dureza, né? Então VFM, fator de venda, análise funcional e propriedade de fato, né? Aí aqui, gente,
Aqui na terceira, aqui o terceiro tópico seria propriedades dos materiais, né, de fato. Só que eu acho que vai ficar muita informação para hoje, então eu vou encerrar por aqui, né? Aí quarta-feira a gente dá continuidade, né? Recapitula o que a gente viu na aula de hoje e dá continuidade ao processo. Aqui eu queria mostrar na tabela, deixa eu ver se eu acho. Ah, tá. Deixa eu ver se eu acho a tabela aqui. Aqui tem um. Ah, tá. Enfim, não vou nem mostrar nunca, tem alguns exemplos aqui que deixam bem claro como é que funciona o processo. Né? Mas o procedimento de seleção, então, ele é basicamente, como eu falei, determinar os fatores de venda, aqueles requisitos mais importantes para o produto quando ele está finalizado, determinar pesos, hierarquizar de verdade, qual que é mais importante, qual que é menos importante, através desses daqueles fatores de venda, eu tenho que traduzir eles em propriedades, né, com seus valores numéricos, né, e, além de numéricos, eles têm que ser normalizados. O que é isso? Vamos supor que eu tenho 5 materiais. Aí tem um com dureza 300, um com dureza 200, um com dureza 100, 50 e 10, por exemplo. Eu tenho que normalizar. Eu associo 300 a 100 de dureza e faço normalização. Para que todas as propriedades elas vão variar, entre aspas, 0 a 100 na tabela. Né? E aí eu consigo aplicar esses pesos de maneira mais uniforme. Né? Mas isso eu vou passar para vocês na quarta-feira. Tá bom? Aí aqui tem o valor de Q, que tem que ser calculado também, que é para otimizar as propriedades, né? Relacionados a F, M, e introduzindo custo também no projeto. Mas enfim, tem alguns exemplos aqui que vão deixar mais claro como é feita essa análise, tá bom? E vão ajudar vocês também na hora de fazer, de fato, o trabalho de vocês, né? Então aqui, ó, essa tabela aqui é uma das que eu queria mostrar, por exemplo. Eu tenho vários materiais candidatos, né? Aí eu tenho 4 materiais candidatos. Perceba que cada um tem um valor de F associados, que é o peso, né? Cada propriedade, perdão, tem um valor de F associado, que é o peso de cada propriedade. Perceba que nessa tabela aqui, ó, essa primeira propriedade, M1, que é uma relação aí de resistência à fratura com resistência à fratura com peso, né? M1. Vai de 0 a 100. Essa segunda aqui, que é a tenacidade da fratura relacionada à tensão de escoamento, que é M2, tem um peso 3. Esse valor aqui, que é relacionado à capacidade de amortecimento, tem um peso 1, então não é tão importante. Esse valor de D, que é o diâmetro, né, se eu não me engano. Tem que olhar depois o que é, né, que eu não vou lembrar de cabeça. Mas ele tem o peso 3 e o custo é um peso 4. Eu vou introduzir esses 4 valores de M mais esse valor de custo naquela equação aqui em cima. Opa. Equação de Q, né? Cadê a equação? Nessa equação aqui. E vou encontrar esse valor de Q, né? Que é um parâmetro que me diz qual material é mais adequado. Então, um procedimento que, no final de contas, ele vai me dar... Opa, deixa eu voltar aqui. Ele vai me dar uma forma de avaliar os materiais candidatos, né? Considerando todos esses fatores citados anteriormente. Né? M1, M2, M3, M4 e o custo. Né? Então, é o cálculo de Q. Né? E aí, através da análise desse valor de Q, eu sei qual deles é o mais adequado. Tá bom? É um procedimento bem definido. Né? Vai ficar mais claro com os exemplos, mas eu vou deixar isso para semana que vem. Semana que vem não, né? Na próxima aula. Na próxima aula a gente retoma a partir das propriedades aqui. E aí a gente dá os exemplos e se tá um pouco confuso, vai esclarecer na cabeça de vocês como é o procedimento. Alguém tem alguma coisa a perguntar aí? Ah, pode falar. Quando que eu vou passar para vocês o trabalho? Eu vou passar essa semana ainda. Né? Eu vou preparar um PDF explicando tudo e eu fazer um vídeo explicando o PDF. E aí, com todas as datas e tudo certinho. E caso você tenha alguma dúvida, aí a gente pode tirar até mesmo na aula semana que vem. Tá bom? Bom, gente, então vocês estão dispensados.
até quarta-feira, né? Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso hoje, mas assim que eu botar alguns exemplos vai esclarecer muito na cabeça de vocês, né? Essa matéria aqui, apesar de tudo, ela é muito teórica, mas enfim, vai dar certo. Beleza? Até quarta-feira então, gente.